live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Explorando o mundo das fanfics. Já tô vendo que vai vir muita coisa bizarra. Já tô vendo já. Eu já acompanhei algumas fanfics, ok? Posso falar que eu já acompanhei algumas fanfics perturbadoras, inclusive já trouxe lá no Nanco, mas vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Fanfics ou fanfictions é o nome dado a alguma história ficcional, geralmente baseada em algum universo pré-existente. Essas histórias são feitas por fãs de uma determinada obra, se utilizando do seu mundo e dos seus personagens, também podendo haver algum elemento original feito pelo autor da fanfic, e elas geralmente não são autorizadas pelos detentores dos direitos autorais do material original. Essas histórias são muito presentes na internet, e elas meio que têm uma péssima Os meninos aqui, do BTS? graças a certas histórias com tramas completamente bizarras e surreais. Porém, ao longo da sua história, esse universo criou muitas coisas que marcaram não só as... Envolve coisa de Sonic, mano, eu já sei que é nojento. Já sei que é nojento, mano. Todas as fanfics que eu vi, ou tinha 40 crimes diferentes, ou eu acho que era nem dava pra ser considerado crime, beleza? De tão bizarro que era. Fandoms onde essas histórias surgiram, mas a cultura da internet como um todo. E então é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de explorar com vocês o estranho mundo das fanfics. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Simbora, tô preparado. Tô forte mentalmente. Já vi 30 minutos de SMR. A sua popularidade graças à internet, histórias não oficiais feitas por fãs existem há muito tempo antes do surgimento da internet como conhecemos hoje, ou até mesmo da internet no geral. E é meio surpreendente o quanto que a história das fanfics é antiga, já que podemos encontrar obras com ideias semelhantes sendo feitas desde o século 17. Isso mesmo. Um dos primeiros... Nossa, mano, desde o século 17 já existia fanfiqueira, velho. Primeiros exemplos talvez seja o livro escrito em 1614 por um autor chamado Alonso Fernández de Avellaneda, o qual foi escrito sendo pensado como a continuação do clássico da literatura Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que havia sido originalmente lançado em 1605. A continuação não oficial se chama Uma Continuação da História e Aventuras do Renomado Dom Quixote de La Mancha. Mas aí não tem bizarrice, um ano depois do lançamento da sequência não oficial, Cervantes lançou a segunda parte oficial do livro. Contudo, ainda nos dias de hoje, a identidade desse autor é um completo mistério, já que se sabe que o nome Alonso Fernandes é um pseudônimo, e seu nome real é desconhecido. Porém, é lógico, né, pô, o cara vai fazer uma fanfic, o cara não vai querer passar o nome real dele, pô, pra rapaziada lá que antes era poucas ideias, levar ele pra forca, né, fazer coisas com ele. Então ele quis ficar no sigilo. O Miguel de Cervantes sabia da existência desse autor, e segundo o próprio Cervantes, Alonso era de Aragão, na atual Espanha, sendo essa informação a única coisa que sabemos de concreto sobre esse autor. O seu livro foi duramente criticado pela crítica da época, mas parece que o seu trabalho serviu como motivação para Cervantes terminar a segunda parte da obra original. Atualmente existe uma tradução em inglês dessa continuação disponível na internet, e até o próprio Shakespeare pode ser considerado um precursor das fanfics, já que alguns dos seus trabalhos se utilizavam de personagens e cenários criados por outros autores. E assim, partindo para o século... Queria falar nada não, mas se botar o Shakespeare aqui, e uma menina de 14 anos, que gosta muito do BTS, é fanática mesmo, ela faz fanfic melhor. A imaginação dela vai ser tão fértil, tá ligado? Ou pra algum fã do Sonic. Algum fã psicopata do Sonic. No século XIX, várias obras famosas dessa época começaram a ganhar versões não autorizadas pelo mundo. Uma das mais conhecidas talvez seja uma tradução não autorizada do livro Drácula de Bram Stoker para o sueco, que ficou conhecida como Poderes das Trevas em uma tradução livre, sendo publicada em 1899 de forma serializada em um jornal local. Essa tradução não só adaptou o livro para outro idioma, mas também adicionou novos personagens, novos elementos na história e outras mudanças em relação ao material original. E também essa versão sueca do livro foi feita por um autor anônimo, o qual se identificava dessa forma. E apesar de existir algumas teorias de quem seria esse autor, a
Assim como o criador daquela sequência de Don Quixote mencionada anteriormente, sua identidade permanece um mistério. Mas também outras obras dessa época tiveram versões não autorizadas criadas por fãs e autores tentando lucrar em cima da obra original. Obras como da autora Jane Austen e os livros do Sherlock Holmes foram os principais casos de obras com várias versões alternativas e sequências e histórias não oficiais que começaram a brotar durante o final do século XIX e início do século XX. Outro trabalho muito importante nesse âmbito foi uma obra que também é bastante mencionada nesse canal, sendo o livro de Lewis Carroll chamado Alice no País das Maravilhas, inicialmente lançado em 1865. Vários livros foram feitos inspirados no trabalho de Carroll, sendo os principais os livros Uma Nova Alice no Velho País das Maravilhas, de 1895, e As Novas Aventuras de Alice, de 1917. Ambas são consideradas as maiores imitações da obra de Carroll. Inclusive, a obra do autor inglês que lembra pode ter mesmo criado vídeo de uma das história. primeiras fandoms, sendo o fandom uma subcultura caracterizada por abrigar fãs de uma mesma obra ou pessoas com interesse em comum que dedicam parte do seu tempo nesse interesse, criando trabalhos de fãs e discussões acerca desse interesse em comum. Já estamos entrando na toca de coelho. Quais hoje em dia são considerados ambientes bastante tóxicos, Academia, já que alguns comportamentos de fãs dentro dessa fandom acabam afastando pessoas de fora que poderiam conhecer e até curtir o material que essa fandom se baseia. Cadê? Me manda coisa ruim. Que isso? Mas de fato a concepção moderna que temos das fanfics surgiu principalmente durante os anos 60 e 70, quando essas histórias começaram a aparecer em fanzines, inicialmente dentro da recém-formada fandom de Star Trek, posteriormente surgindo publicações de outras fandoms, como a de Senhor dos Anéis e de Star Wars. Porém, o termo em si teria surgido 30 anos antes, durante os anos 30, para classificar histórias feitas de forma amadora. Se acredita que a primeira publicação com a presença de fanfics foi a fanzine de Star Trek chamada Spock Canalha, que teve a sua primeira edição lançada em Eu morri e não sabia disso. 1967, logo no ano seguinte à estreia da série. Essas revistas eram distribuídas principalmente em convenções de ficção científica, sendo lá onde várias convenções das fanfics surgiram, como por exemplo o termo Mary Sue. Esse termo é frequentemente usado para se referir a uma personagem geralmente feminina que não possui falhas, tendo habilidades em todas as áreas e é dotada de um talento natural para tudo, além de serem amadas pela maioria dos personagens da trama e serem fisicamente atraentes. E também geralmente esse tipo de personagem é um auto-insert do autor em sua própria história, sendo um daqueles arquétipos de personagem que você nunca deve criar para a sua história. O nome Mary Sue veio de uma história paródia publicada em uma Mas essa imagem aqui não tá muito legal não. fanzine de Star Trek em 1973, chamada A Trek's Tale, que foi feita justamente para satirizar as personagens que eram comumente vistas em fanfics de Star Trek que inundavam essas publicações. E o nome para a versão masculina desse arquétipo é conhecido como Gary Stu. Essas fanzines também foram responsáveis pela popularização das fanarts, que são artes feitas por fãs baseados em suas obras favoritas. Elas eram usadas principalmente na capa das fanzines e em ilustrações baseadas nas histórias que eram publicadas nelas. E como vocês podem ver aí no fundo, mesmo naquela época, as fanfics tinham a tendência de inventar relações românticas entre personagens que não necessariamente existiam no material original. E falando de Star Trek, o Capitão Kirk e o Spock tem que ser brisado, muito vistos nessas histórias e artes com esse objetivo. E durante essa mesma época no Japão, começou a surgir a cultura do doujinshi, que são mangás que são publicados de forma independente, geralmente sendo distribuídos em eventos. E nesses meios era bastante comum ver obras baseadas em materiais pré-existentes. E grandes artistas saíram desse meio, como é o caso do quarteto de mangakas conhecido como Clamp, que posteriormente foram as responsáveis por criar obras como Sakura Card Captors e o design de personagens do anime Code. Eu precisava assistir esse daqui, velho. Dizem que é muito bom.
Gears. Inclusive a Clamp foi responsável por aquele mangá de Jojo que nos apresentou o Jotakujo, o filho do Jotaro com o Kakyoin que nasceu de um ovo. Sim, essa história é bizarra, até mesmo pros padrões de Jojo. E tome cuidado quando for pesquisar doujinshi no Google, já que a maioria dos trabalhos que estão dentro desse gênero são coisas mais 18. Vixe, meu Deus. Por enquanto tá safe. Mas apesar da concepção moderna ter surgido principalmente nos primeiros anos da fandom de Star Trek, quando a internet começou a ganhar popularidade, outra fandom surgiu e se tornou extremamente presente na cultura das fanfics. E é claro que eu estou falando de Harry Potter, sendo com certeza uma das obras com o maior número de fanfics existentes. E isso aconteceu graças ao surgimento dos sites dedicados a postar fanfics, que começaram a surgir no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como por exemplo o fanfiction.net, que foi criado em 1998. A fanfic mais antiga imagina quanta coisa deve ter aí se trata dentro, da história chamada Little Helper, baseado no seriado americano Arquivo X, iniciando a sua publicação em março de 1999, e parece que ela só foi encerrada em 2018. Mas voltando a falar de Harry Potter, se você está mais familiarizado tanto com Harry Potter quanto as fanfics no geral, você provavelmente já ouviu falar da história conhecida como My Immortal, que é um dos trabalhos mais infames de toda a internet. Essa história foi publicada em 2006 a 2007 no fanfiction.net, e ela é centrada em uma personagem chamada Ebony Darkness Dementia Ravenway, sendo uma vampira que é aceita em Hogwarts, nome onde bem ela pequeno, graças a Deus, da série original, entrando até em um relacionamento com Draco Malfoy. A história ganhou popularidade na internet pela sua extrema baixa qualidade de escrita, tendo plots mal explicados e pouca fidelidade ao material original. E parece que o autor dessa história... Ou seja, tudo que nós queremos em uma fanfic, né? ...é um grande mistério, assim como os outros autores do passado mencionados nesse vídeo. A história foi publicada por um usuário que usava esse nick no site, porém a sua real identidade nunca foi confirmada, mesmo havendo algumas reivindicações, como sendo uma mulher chamada Tara Gillespie e uma autora chamada Rose Crystal. E existe a teoria que My Immortal é na verdade uma história feita para ser propositalmente ruim, sendo uma paródia das fanfics que eram feitas na época. E outra fandom bem presente nesse meio com certeza é a fandom do Sonic, que possui uma quantidade absurda de material feito por fãs. Quem nunca ouviu falar do meme de que se você colocar qualquer nome na barra de pesquisa do Google, junto de The Hedgehog no final, você vai encontrar um monte de OC de Sonic feito por crianças com esses nomes. E uma fanfic de Sonic com uma temática bem bizarra com certeza é o Tails Get Trolled, ou Tails é Trollado em português. Ela é uma história em quadrinhos feita por um usuário do DeviantArt chamado Laserbot, que começou a ser publicada no site em outubro de 2011. De início, a história segue a premissa indicada no seu título. O Tails, segundo a história, é trollado. Essa história, apesar de inicialmente apresentar... Mano, pior que esse Tails já me parece criminoso, né? Você olha pra esse Tails maldito e pensa, cara, não vai vir coisa boa daqui, pô. Não vai vir coisa boa daqui. A personagem do Sonic, ao passar dos capítulos, ela adiciona mais e mais personagens de várias franquias diferentes, além de aumentar o escopo da história. Tails Gets Trolled é bastante conhecido por vários quadros que viraram memes, já que mesmo que o autor do quadrinho não seja o melhor desenhista do mundo, ele consegue criar expressões faciais bem marcantes para os seus personagens. Você com certeza já viu essa imagem do Tom em algum lugar por aí. Esse quadrinho é tão popular que existe até o mod de Friday Night Funkin' Fala, meu Deus. E você já se perguntou qual é a maior fanfic já escrita? Provavelmente não, mas esse título vai para uma história chamada The Loud House Revamped, que obviamente é uma história baseada em The Loud House. Ela contém... Não, cara, da última vez que eu cobri a comunidade de The Loud House, não veio coisas boas, hein? De 2.000 capítulos e, pasmem, mais de 16 milhões de palavras. Ela se iniciou em novembro de 2017 e ainda hoje ela é atualizada. Então, com certeza esse número vai aumentar e muito. E ela não é só a maior fanfic já escrita, mas provavelmente uma das maiores histórias já escritas no geral. Cara, nem tem tudo isso pra escrever. Eu acho que a pessoa chega nos 5 milhões de palavras, ela olha pro horizonte, tá ligado? E pensa, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Quero nem saber os crimes que deve ter aí, né? E além
Além do fanfiction.net, existem vários sites que hospedam fanfics. Um deles sendo o Wattpad, que é hoje o reduto de muitas fanfics de qualidade questionável. Porém, existem outras iniciativas para a publicação e divulgação desse tipo de obra, como as Wikifanoms. Ela geralmente... Mano, nós podíamos fazer uma live literalmente entrando no Wattpad e lendo, né, as fanfics mais grotescas de lá. Não sei, eu acho que para eu fazer isso tem que arrumar mais coragem. São hospedadas no sistema de Wikis Fandom, e elas se utilizam do formato de uma wiki para descrever algum personagem ou local criado por um fã baseado na sua franquia favorita. Existem fanoms de praticamente todas as franquias populares, mas uma das maiores com certeza é a fanom de Star Wars, que hoje conta com mais de 60 mil artigos, descrevendo personagens, planetas, naves e eventos criados ou modificados por fãs da franquia. E os trabalhos de fãs não se limitam apenas a textos ou quadrinhos. Não podemos esquecer mas os dos mais bizarros ficam por aí. exemplo, que são produções cinematográficas feitas por fãs. Existem obras muito bem produzidas nesse meio. Acredito que a maior quantidade de fanfilmes sejam baseados em super-heróis, principalmente os da Marvel e da DC. Eu assisti muitos deles quando eu era mais novo. E também é claro que existe esse tipo de produção feita só para criar uma versão pirata de um material pré-existente, como é o caso do filme do Bob Esponja feito no Irã, chamado SpongeBob in Tehran, o qual conta a história do Bob Esponja e o Patrick visitando a capital do país. Ele é hoje bastante conhecido fora do Irã, principalmente pela sua bizarrice, sendo que ele está completo e legendado em inglês no YouTube. E obviamente nós também temos os jogos feitos por fãs, os famosos fangames. Existem fangames de diversas franquias dos jogos e de até propriedades intelectuais que não possuem jogos oficiais lançados. Eu com certeza sou bastante familiarizado com os fangames de Pokémon, principalmente as hack runs. Eu joguei várias delas, como o Pokémon Gaia e o Light Platino, que inclusive eles têm histórias melhores que alguns jogos oficiais da franquia. Atualmente, fanfics são algo bastante presente na cultura popular, e provavelmente toda a história de ficção relativamente famosa irá possuir pelo menos uma fanfic escrita, e por isso existem algumas discussões sobre a legalidade desses trabalhos, já que eles usam materiais que estão protegidos por direitos autorais. Muitos autores conhecidos já vieram a público criticar essa prática, enquanto outros a incentivam, já que de uma forma ou de outra, histórias criadas por fãs podem divulgar o material original. E obviamente fanfics... Cara, dependendo do material que foi escrevido, eu acho que faz sentido contrário. Faz a pessoa querer se afastar daquela obra. Podem ser uma ótima porta de entrada para aspirantes a escritores a terem seu primeiro contato com a produção literária. Atualmente já podemos ver diversos autores que hoje publicam seus livros originais que iniciaram com as fanfics. O exemplo mais conhecido definitivamente se trata da autora E.L. James, que publicou o best-seller 50 Tons de Cinza, o qual a qualidade é um pouco questionável, mas o importante para esse vídeo é saber que essa história inicialmente era uma fanfic de Mano, isso aqui é o santo graal, tá, das fanfiqueiras. Crepúsculo, que posteriormente foi editada para se tornar algo único. No fim, esse mundo é muito esquisito para quem o vê de fora, sendo um lugar que você irá encontrar as maiores bizarrices já escritas. Mas no fim, essa comunidade ainda é o lugar onde você pode encontrar histórias muito bem feitas e uma comunidade bastante unida. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado dele. É nóis, Não se nóis. esqueça de comentar alguma coisa aí embaixo. Ah, cara, eu pensei que ele colocaria coisas mais criminosas, tá ligado? Na análise. Pensei que ele ia começar a entrar num iceberg grotesco das fanfics e que a gente ia ver coisa nojenta, mas ele só contou a história, cara. Eu tentando me traumatizar a gente, e não dá, né? E não dá.